Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. As águas estavam sobre os montes, e à tua repreensão fugiram. As águas puseram-se em fuga ao som do teu trovão, subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, onde as aves se aninham, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Ordenas a escuridão e faz-se a noite, na qual saem todos os animais da selva. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso. Ali andam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Deus é bom o tempo todo. Vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, aceitamos o teu convite e nos achegamos a ti, porque é tua alegria nos receber. Senhor, caso tenhamos ofendido, violando a santidade de teu dia, perdoa-nos, querido Deus. Se o fizemos, não foi com malícia. Pedimos que purifique os nossos corações, porque o pecado causa interferência e atrapalha que o céu se comunique conosco. Senhor, coloco minha vida em suas mãos. Eu lhe dedico as minhas capacidades. Qualquer habilidade que eu possa ter agora, eu coloco em tuas mãos, para que o Senhor use para a proclamação da verdade. Abençoe a todos, homens, mulheres e crianças. Toque a cada um individualmente. Que a palavra da vida desperte neles o amor por Cristo e o desejo de ter um lugar em teu reino. Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos a Êxodo capítulo 4, verso 10. A terra pertence a Deus. Êxodo 4, verso 10. Leremos na versão King James. Se você tem essa versão, por favor, leia comigo. Êxodo capítulo 4, verso 10. Encontraram? O que diz o texto? Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Eu sou pesado de boca e de língua. Moisés foi chamado por Deus para dizer ao faraó que deixasse o seu povo ir. Moisés então diz a Deus por que ele não era capacitado para essa tarefa. Disse ele que era pesado de boca e de língua. Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente. Nunca fui e nem sou agora. Eu sou pesado de boca e de língua. O que Moisés queria dizer é que ele tinha um problema na fala. Eu não consigo falar. O faraó não vai entender, tem um problema na minha língua. Ah, meus lábios, meus dentes, minha boca, ou seja lá o que for, não consigo falar, ele não vai entender. Agora preste atenção no que Deus diz no verso 11. Leiam para mim. E disse o Senhor? O que ele disse? Quem fez a boca do homem? Agora pense comigo. O que foi que Deus disse?
Quem fez a boca do homem? A boca é uma estrutura anatômica. Entenderam? Deus está sugerindo que a boca foi a única coisa que ele criou? O que ele poderia ter dito aqui? Quem criou a boca do homem? Que mais? Quem criou o cérebro do homem? Quem criou as mãos do homem? Agora ouça Deus, resumindo tudo, e declarar que foi Ele quem criou cada órgão do corpo humano. Agora vamos para Jeremias 1, verso 4. E não esqueçam, nosso assunto de hoje é a terra pertence ao Senhor. Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5. Acharam? Leiam para mim. E assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Pelo que Deus está querendo crédito aqui? Vamos, respondam. Ele está querendo crédito pela formação de um ser vivente dentro de um útero de uma mulher. Eu sei que há mulheres grávidas aqui. Antes que eu o formasse no ventre, eu já te conhecia. Deus está dizendo: eu, pelo meu poder, fiz com que a primeira célula se multiplicasse. Eu nem sei como se chama, mas enfim, eu fiz a célula se multiplicar em 2, de 2 para 4, 4, 8, 16, e então aquelas estruturas complexas, enfim, eu criei isso. Antes de o formar no ventre, eu já o conhecia. Antes de sair do ventre, eu já o havia santificado e escolhido para ser um profeta entre as nações. Eu o criei e lhe dei uma missão já no ventre. Quem criou a boca do homem? Disse Deus a Moisés. Quem? Em outras palavras, se há algum problema com a boca, eu conserto. Porque eu criei. Isso não é linguagem alegórica ou simbólica. Não, é literal. É pelo poder de Deus nas leis da física que essas coisas são formadas. Agora vão a Salmos 94. Salmos 94. E não esqueçam, nosso assunto de hoje é a terra pertence ao Senhor. Salmo 94. Sabe, eu gostaria que vocês me respondessem mais. Não fiquem calados quando encontrarem o verso. Eu não sei, às vezes vocês não gostaram da minha gravata? Muito bem, qual foi o livro que eu pedi? E o capítulo? E o verso? 9. Leiam, por favor. Vamos lá, leiam em voz alta, por favor. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E que formou o olho não verá? Muito bem, então, por Moisés já sabemos que Deus criou a boca. E agora sabemos que Deus criou o ouvido e os olhos também. Criei os ouvidos e os olhos. Foi Deus que planejou toda a complexidade do sistema auditivo humano. Foi Deus quem planejou a forma como os músculos se contraem. Também os ossos, os movimentos. Foi tudo Deus. Agora, se foi Deus quem disse que formou os olhos, os ouvidos e a boca, além do crédito por tê-los criado, o que mais Deus pode requerer? Propriedade. Isso não é simbólico? Propriedade. Aliás, qual o tema de hoje? Vamos aos Salmos 24.
Salmos 24, vamos ler do verso 1. Aliás, quem escreveu o livro dos Salmos? Sim, mas Davi escreveu todos? Davi escreveu alguns, mas não todos. E o livro de Provérbios? Mesma coisa, Salomão escreveu alguns, mas não escreveu todos? Muito bem, Salmos 24, verso 1. Vamos lá, leiam comigo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Muito bem, vamos identificar essa plenitude. Que plenitude é essa? Me dê um exemplo de plenitude. A terra de Deus e a sua plenitude. Muito bem, vamos supor que vocês são da Zâmbia. A Zâmbia é conhecida pelo quê? Cobre. Mas o cobre pertence a Deus? E a África do Sul? Ela é conhecida pelo quê? Ouro, não é? Bem, ele também pertence a Deus. E Botsuana, Namíbia e outros países? São conhecidos pelo quê? Diamantes e outras coisas, não é? Isso também é de Deus. E a Arábia Saudita? E o que há em abundância naquele país? Petróleo. E a quem ele pertence? Deus. E o Brasil, hein? O que há de monte por lá? Florestas. E a quem pertence? Deus. E o estado do Michigan? Cercado por 4 lagos, a quem pertencem? Deus. Agora, prestem atenção no que diz a Bíblia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Continuem o verso. O mundo e aqueles que nele habitam. Vocês pertencem a quem? Deus. Ao menos no que se refere à criação. Pelo menos. O mundo pertence a Deus. Vejam só como Davi expressa isso. Vamos a 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. 1 Crônicas 29, verso 11. Mas antes de continuar, vamos recapitular. Bem, nós já descobrimos que todas as estruturas anatômicas foram criadas pelo poder de Deus, através das leis da física. Vejam, as leis servem para cumprir o propósito de Deus. Eu vou repetir para ficar bem claro. Quando encontrarem o verso, me avisem. As leis, sejam de quaisquer tipo, são servas de Deus. E Ele as utiliza para cumprir a sua vontade. A lei da gravidade é uma serva de Deus. Sabe, eu viajo muito de avião. E eu sempre me pergunto como aquilo consegue ficar no ar. Existe uma lei chamada o princípio de Bernoulli, que diz que quando o aerofólio passa por um fluido, seja esse fluido água ou ar, a pressão na parte de baixo fica maior que a de cima, e isso faz o negócio levantar. E sabe do quê? Essa lei foi estabelecida por Deus. Leis da física são instrumentos na mão do Senhor para cumprirem os seus propósitos. Muito bem, onde estávamos? 1 Crônicas. Vamos recapitular. Deus fez os olhos, os ouvidos, a orelha, as leis, o nariz, tudo. Tudo pertence a Ele porque Ele criou. A Bíblia diz que a terra pertence a Deus porque no começo Deus criou os céus e a terra. Agora adicionemos a isso tudo as coisas que pertencem a Deus. E todo aquele que alegar a propriedade dessas coisas está roubando de Deus. Verso 11 de 1 Crônicas, capítulo 29. Ainda estão comigo? Vamos lá, leiam para mim. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra, a vitória e a majestade. Muito bem, quantas coisas foram mencionadas até agora? 5. Vamos lá, mais uma vez. Tua, Senhor, é a O poder pertence a Deus. A majestade pertence a Deus. Vitória pertence a Deus. A glória pertence a Deus. Toda a natureza pertence a Deus. A grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, tudo pertence a Deus. Teu é o reino, Senhor, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos.
Tudo que há nos céus e na terra pertencem ao Senhor. Esta é uma declaração muito abrangente. Tudo que há nos céus e na terra, diz o verso, é de Deus. O que existe no céu? Vamos lá, vocês estão demorando muito para responder. Vocês sabem. O que há lá no céu? Corpos celestes. E a quem o sol pertence? A Deus. Por quê? Foi Ele que fez. Entende? Propriedade. A verdadeira propriedade é baseada na criação. É por isso que não trazemos nada neste mundo. E também não levamos nada dele. Por quê? Porque não fizemos nada. Isso é muito importante, principalmente para aqueles que têm negócios. A verdadeira propriedade é baseada na criação. Ellen White diz que o fundamento da integridade do seu negócio e do verdadeiro sucesso é reconhecer que tudo pertence a Deus. Você vende carros, pois os carros pertencem a Deus, por que você não criou o metal? Teu, Senhor, é o poder, a vitória, a grandeza e a majestade, porque tudo que está nos céus e da terra são teus. Aliás, o que há nos céus? Muito bem, estrelas, corpos celestes, planetas, galáxias, ar. Mas isso eu achei que fosse só na Terra. Bom, tudo bem, pode ser que algum lugar lá em cima tenha ar. O que mais? Os anjos. O Salmo 148, verso 5, diz que eles foram criados após a sua ordem. O livro Patriarcas e Profetas diz que Cristo era um com Deus muito tempo antes dos anjos serem criados. Deus apenas falou e eles existiram. Eles também são de Deus. Tudo que há nos céus e na terra pertence a ti. Agora leiamos a partir do verso 12. Leiam comigo agora. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. A riqueza pertence a Deus. Até a honra pertence a Deus. Se você é uma pessoa respeitada, isso vem de Deus. E em tuas mãos está o quê? Estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. E por isso, Senhor, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Agora leiam o verso 14 para mim, por favor. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Em outras palavras, quem eu penso que sou para dar a Deus alguma coisa? Quem os israelitas pensavam que eram para dar a Deus alguma coisa? Pois tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de Deus, menos o nosso pecado. Então, queridos, quando vocês colocarem algum dinheiro nas salvas, lembre-se de que aquele dinheiro já era de Deus. Os seres humanos só podem dar a Deus aquilo que já pertence a Ele. Muito bem. Já dissemos que todas as coisas físicas pertencem a Deus. E alguém lá atrás disse que o cérebro pertence a Deus. Portanto, a sua capacidade de estudar pertence a Deus também. Melhor ainda, essa capacidade não lhe foi dada, mas confiada. Entenda que quando você recebe um presente de uma pessoa, você não tem que dar satisfação a ela daquilo que recebeu. Mas quando algo lhe é confiado, então você deve prestar contas daquilo. O seu cérebro foi confiado por Deus a você. Quando você é um top de filmes, você tem que dizer a Deus por que fez aquilo. Quando você enche o seu pulmão de fumaça, precisa então explicar a Deus por que está fazendo isso com algo que Ele lhe deu para a honra e glória dEle. E lembrem-se, nada do que eu estou dizendo é simbólico. Eu estou falando como? Literalmente.
Página 285, o livro Historical Sketches de Ellen White. O que foi que eu disse? Olha, tem alguma lei aqui na Austrália que proíbe vocês de responderem o pastor? É sério? Por que não me respondem quando eu pergunto? Será que é contra a cultura de vocês? Vocês não me respondem. Vocês são lindos, mas não me respondem. Página 285 do livro Historical Sketches de Ellen White. Todo jovem, e são todos vocês, cada um de vocês, deveria ter a consciência de que ele não pertence a si mesmo. Que sua força, tempos e talentos pertencem a Deus. Deveria ser a sua prioridade máxima na vida, glorificar a Deus e fazer o bem ao seu semelhante, pois sua força, seu tempo, seus talentos pertencem a Deus. Prestem atenção, isso não é simbólico, é literal. A única coisa que nos pertence são os nossos pecados. Sua força, seu tempo, seus talentos pertencem ao Senhor. Lemos no verso 94, verso 9, que aquele que formou os olhos, por acaso não vê? Como estamos usando os olhos de Deus? Para o que estamos olhando? O que estamos vendo em nossos tablets, smartphones, Apple TV, tanto faz? O que é que estamos vendo? Ao que estamos expondo os olhos de Deus? Lembre-se de que esses olhos pertencem a Deus e Ele os confiou para serem usados para sua honra e glória. Agora o livro Conflito e Coragem. Esse lado aqui, o que foi que eu disse? Obrigado por ajudá-los. É uma atitude cristã. Deus criou o homem para sua própria glória. Deus criou o homem para a sua própria glória, não para a sua, e nem para a minha. Agora escutem essa citação do livro Desejado de Todas as Nações, página 20, parágrafo 2. É uma das coisas mais poderosas e lindas que eu já li, além da Bíblia. Com exceção do coração do homem, não existe nada que viva para si mesmo. Não há nenhuma ave que voa pelo céu ou animal que caminha pelo chão que não sirva a alguma outra vida. Não há sequer uma folha nas árvores ou grama pelo chão que não ministre a alguma outra criatura. Toda árvore, arbusto ou folha transmite aquele elemento de vida sem o qual nenhum animal ou homem poderia viver. E em contrapartida, o homem e o animal ministram em favor da árvore, da folha e do arbusto. E as flores que exalam a sua fragrância e beleza como uma grande bênção pela terra. O sol que irradia sua luz sobre milhares de mundos. O oceano, que em si é a fonte de todas as águas, mas ainda assim bebe dos ribeiros da terra. Ele recebe para dar. O vapor que se eleva e forma chuva para aguar a terra, fazendo assim brotar o botão. Que texto maravilhoso! Todas as coisas foram criadas por Deus para a sua glória e para servir um propósito. Somente a natureza caída do homem foca-se em si mesma. Deus o fez para a honra dele. Isaías 43, verso 7, e eu fiz para minha glória. E a Bíblia também diz, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, assim, quer vocês comam ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E sabe por quê? Porque as coisas que vocês comem também pertencem a Deus. Bem, entremos agora em um tema um pouco mais delicado. Vamos a 1 Coríntios capítulo 6.
1 Corinthians 6. You have it? All right. 1 Coríntios 6. Muito bem. Me digam quando acharem o verso 15. Quem encontrar, pode ler. Vamos lá. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Vamos lá, de novo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Continue a ler. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Agora, isso é muito sério. O fato dele ter usado a palavra prostituta quer dizer que nós estamos falando aqui de membros físicos. O meu braço é um membro. Sim, meu braço é um membro. Minha perna é um membro. Agora, acontece que os homens da igreja de Corinto estavam dormindo com prostitutas. Então, na verdade, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: você não pode pegar aquilo que pertence a Deus para dormir com uma prostituta. E você sabe de qual membro Paulo está falando aqui? O órgão reprodutor masculino pertence a Deus também. Assim como o da mulher. E eles podem ser usados para glorificar o pecado? Eu vou dizer isso de novo. Os seus órgãos reprodutores pertencem a Deus. Ele pertence a Deus da mesma maneira que qualquer outro órgão que ele criou. E já que foi ele quem criou, ele pode exigir a propriedade legal daquilo, para ser usado para a glória dele. Então Paulo estava dizendo aos homens de Corinto que eles não podiam usar algo que Deus lhes havia dado para dormir com prostitutas. Porque pertence a Deus. Eu vou repetir, isso não é linguagem simbólica, é literal. Você e eu pertencemos ao Senhor. E o nosso propósito maior nesta vida é usar a nossa capacidade, nosso corpo, nossas vidas, nossas habilidades físicas ou não físicas para a glória de Deus. E lembre-se do que diz Gênesis 1:26, que Deus criou Adão à sua imagem, ou seja, nem a própria imagem de Adão pertence a ele mesmo. Eu vou tentar dizer isso de uma maneira diferente. Eu tenho um amigo no Canadá que, certa vez, nós estávamos papeando e ele me perguntou, irmão, quando é que eu expresso a mim mesmo? E eu respondi, nunca. Como assim? E eu respondi, leia Gênesis 1:26, em que Deus diz, vamos fazer o homem à nossa imagem. Ou seja, tudo que Adão faria deveria o quê? Vamos lá. Deveria o quê? Vamos lá. Refletir Deus. Adão não tinha uma expressão própria. O propósito de Adão era refletir a imagem de Deus. E se ele não tivesse pecado, teria continuado assim. Adão não tinha uma expressão própria, porque ele existia para refletir a glória de Deus. Mas depois que o pecado entrou no mundo, aí temos uma segunda imagem. Vamos a Gênesis 5. Leia o verso 3. E Adão viveu 130 anos e teve um filho de acordo com a sua imagem. E que imagem era essa? A imagem do pecado. Se Adão não tivesse pecado, todos teriam nascido com a imagem de Deus. Não a imagem de Adão, a imagem de Deus. Queridos jovens, meus queridos jovens, quando vocês sentam em suas classes e estudam, por exemplo, anatomia, fisiologia ou coisas desse tipo, esse cérebro magnífico que vocês têm que os permite decorar todos aqueles detalhes, bem, esse cérebro pertence a Deus. O que significa que, quando terminarem o curso de vocês, vocês deveriam pensar em como utilizar este órgão que Deus deu a vocês para a honra e glória dele.
Vocês precisam entender que vocês conquistaram esse título usando algo que Deus deu a vocês. Se você se graduou em arquitetura, por exemplo, Deus te deu essa mente, como vai usar para a glória dele? Seja qual for o curso que estudaram. Políticas sociais, por exemplo, como poderei usar isso para construir uma sociedade justa e direita de modo que Deus seja glorificado? Lembre-se do que Ellen White disse. Todo jovem deveria ter consciência de que ele não pertence a si mesmo. Por exemplo, se eu lhe emprestasse o meu carro para dirigir. Meu carro é um Hyundai branco. Perdão, um Hyundai prata. E vamos supor que você me devolvesse, mas é um Ford Focus com listras e bolinhas. Você poderia fazer isso? Claro que não. Você não pode mudar o meu carro. Na verdade, você dirigiria o meu carro com mais cuidado do que dirigiria o seu carro. Eu seria mais cuidadoso na sua casa do que seria na minha própria. Esse corpo pertence a Deus. E eu vou repetir, nós temos que ser cuidadosos com as coisas de Deus, porque não são nossas. Por falar nisso, olha, levem isso aqui na brincadeira, ok? Porque ainda estamos no sábado. Não quero causar problemas. A sua esposa pertence a Deus. Não a você. O seu marido pertence a Deus. Não a você. Os seus filhos pertencem a Deus. Não são suas. Agora, elas lhes foram confiadas para que vocês cuidem delas para a glória de Deus. A sua própria casa pertence a Deus. Já era hora de alguém dizer amém. A sua limusine pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Digam amém. Agora a pergunta é, vocês darão a Deus aquilo que pertence a Ele? E se nos recusarmos a devolver a nossa vida a Deus, que também pertence a Ele, se fizermos isso, o que estamos fazendo? Estamos roubando. Todo homem e mulher que não devolver a sua vida a Deus está roubando dele. Então, quando um pregador diz entregue a sua vida a Deus, ele está dizendo simplesmente devolva a Ele o que é dele. E o meu apelo é, vivam com a consciência de que vocês não pertencem a si mesmos. A Bíblia é muito clara. Vamos até 1 Coríntios capítulo 6. Nós já lemos o verso 15, agora vamos ler o verso 19 e 20 do capítulo 6. Agora tenha em mente que quando Paulo escreveu isso, ele estava em choque por saber que os membros da igreja não tinham consciência disso. Como começa o verso? Como começa o verso? Vamos lá. Muito bem, Paulo estava surpreso. Ele disse, por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Pois vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Sim, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então a Bíblia diz que a razão pela qual vocês pertencem a Deus é porque vocês foram comprados por um preço, não na criação, mas no Calvário. Nós pertencemos a Deus em dobro. Primeiro na criação e depois na salvação. Quando Cristo morreu, Ele literalmente comprou de volta todo esse mundo e tudo que tinha nele. Lembre-se, Ellen White escreveu no livro Testemunhos, volume 1, o homem caído é prisioneiro legal de Satanás. Legal? Por causa do pecado?
Só que Satanás nunca criou nada, então Jesus estava redimindo aquilo que ele criou. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, pois foram comprados por um alto preço? Glorifiquem a Deus no seu corpo e no seu espírito, porque pertencem a Deus. Na verdade, queridos, vou dizer a vocês, aqueles cangurus lá fora pertencem a Deus. Ora, por que estão rindo? Vão até Salmo 50 e vou provar a vocês que os cangurus pertencem a Deus. Salmo 50, verso 10. Vou acabar logo logo. Salmo 50, verso 10. Salmo 50, verso 10. Quando encontrarem, leiam comigo. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido de todas as criaturas do campo. Os búfalos nos Estados Unidos são meus? Os cervos na Finlândia são meus? O jaguar da América do Sul são meus também. Agora leiam o verso 12. Leiam para mim. Se eu tivesse fome, diz Deus, eu não diria a vocês. E por quê? Porque o mundo já me pertence e tudo que existe nele. Ora, se eu tivesse fome, por que eu diria a vocês? É tudo meu. Eu gostaria que vocês dessem a Deus o que é dele. Agora, sabe, até as lojas têm uma política de devolução. Portanto, vamos devolver a Deus aquilo que já é dele. Vamos devolver. E como devolvemos? Entregando as nossas vidas a Ele. E como? Falando. Senhor, aqui está a minha vida. O fariseu e o publicano, como que o publicano foi justificado? Falando? Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Ele confessou com a sua boca. E como Jesus perdoou a mulher que estava chorando e lavando seus pés? Ele disse, mulher, seus pecados estão perdoados. Como é que Deus criou as coisas? Falando. Haja isso, haja aquilo. E como você entrega a sua vida a Deus? Falando de coração. Diga a Deus, aqui está a minha vida. Me ajude a viver para a sua glória. Senhor, aqui está o meu programa acadêmico. Me ajude a estudá-lo para a sua glória. Senhor, aqui está o meu filho. Me ajude a criá-lo para a sua honra e glória. Senhor, aqui está o meu relacionamento. Me ajude a conduzi-lo para a sua honra e glória. Quantos de vocês gostariam de dizer, Senhor, eu entendi que tudo pertence ao Senhor, inclusive eu, e eu gostaria de me entregar totalmente ao Senhor. Levantem suas mãos. Quem gostaria? Levantem. Todos vocês que estão estudando, levantem suas mãos. Que estão estudando. Ok, abaixe as mãos. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quando escolheram seu curso, seja arquitetura, engenharia, medicina, vocês estavam pensando na glória de Deus quando escolheram esse curso? Ou vocês escolheram porque ele daria uma boa casa, um bom salário, um bom carro? Por que você escolheu o que escolheu? Você estava pensando em Deus? E se não estava pensando, você pode mudar isso agora dizendo, Pai, isso é para o Senhor. Sabem, tudo aquilo que é dedicado a Deus está nas mãos mais seguras do universo. Não há nenhum cofre mais seguro do que as mãos de Deus. Caso o seu curso não tenha sido escolhido para a glória de Deus, faça essa mudança agora mesmo enquanto está de pé. Diga, Pai, agora eu entendo que este curso deve ser para a sua honra e glória. Seja arquitetura, engenharia, tanto faz. Ele será usado para a sua honra e glória. Quem aqui dedicará a sua faculdade para a glória de Deus? Levante a mão. Você fará isso agora para a glória de Deus. Quero ver sua mão. Abaixe a mão, curve a fronte.
Querido Pai, a Bíblia em sua grande parte é literal, mas nós acabamos lendo tudo como simbólico. Quando a tua palavra diz que a terra lhe pertence, isso é literal. E que a sua plenitude e tudo que habita nela também é literal. Quando disseste a Moisés, quem criou a boca do homem? Isso também é literal. E que através de leis o Senhor criou os cotovelos, joelhos, mãos, membros, tudo. E aquilo que criaste pertence ao Senhor. Pai, nós pertencemos ao Senhor. E querido Pai, através da atuação do Teu Espírito, eu peço que impressione esses jovens de que a vida deles não lhes pertence. Pois a juventude ama dizer que a vida lhes pertence, mas na verdade não é. Ela pertence ao Senhor. Senhor, ajuda-os a entender que devem prestar contas ao Senhor e de que prestar-lhe glória deve ser sua prioridade máxima. Ó Senhor, remova as vendas de nossos olhos. Não permita que vejamos a sua palavra com olhos seculares, mas pelos olhos da verdade. A vida nos foi dada para glorificá-lo, Senhor. E então, Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, aceite esses filhos e filhas, porque eles estão reassumindo o compromisso com o Senhor. Os que estão estudando querem dedicar o seu estudo à sua glória. Que os pais dediquem os seus filhos ao Senhor. Que o Espírito Santo esteja sempre presente em seus lares. Que tudo aquilo que eles possuam possa ser usado para a tua honra e glória, Senhor. E conforme escreveu a serva que tu inspiraste, Senhor, que todo jovem deveria estar consciente do fato de que não pertence a si mesmo. Seu tempo, sua força, seus talentos, tudo pertence a Deus. E de que seu propósito máximo na vida deve ser glorificar a Deus e servir ao seu próximo. Ajuda-nos então, Senhor, a vivermos nossas vidas para a tua glória. E abençoe, Senhor, esses meus irmãos e irmãs que vivem numa pressão tão grande na sociedade. Ajude os mais velhos a serem bons exemplos, meu Pai, e que as palavras que ouviram aqui possam permanecer em suas mentes. Que a cada dia possam renovar essa entrega, que eles possam viver com a consciência de que suas vidas pertencem a Deus. Ouça essa humilde oração, Senhor, e venha salvar, Senhor, aqueles que viveram suas vidas para sua honra e glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe todos.